Bom galera, aqui estou eu com o meu Sony Vegas Pro 12 aberto, onde eu vou ensinar para vocês como criar a animação do nosso Lower Third, gerador de caracteres, barra de informações ou qualquer outro nome que você quiser dar para ele. Se você caiu de paraquedas nessa aula, eu sugiro que você assista a primeira parte desse tutorial, para você não ficar perdido aí nesse tema que eu estou ensinando nesse vídeo aqui, beleza? Se você assistiu, então vamos lá, me acompanhe aí na edição do nosso gerador de caracteres. Tô aqui com a pasta onde a gente salvou o acabamento, a barra, a logo e a seta que a gente criou no Adobe Photoshop. E mais um arquivo que eu vou disponibilizar para download para vocês, que é esse Lens Flare aqui que a gente vai utilizar para criar um acabamento na nossa barra de informações, certo? Nós vamos começar importando para o Sony Vegas a barra de acabamento, que é aquela barrinha cinza que a gente criou. Vamos colocar ela, vamos posicionar ela aqui na nossa timeline, no frame de número 8. Veja aqui, ó, que eu vou posicionar meu cursor exatamente aqui, ó, no frame de número 8, ok? E você vai colocar aí o início do seu evento, exatamente aí no frame de número 8. E aí você vai criar a animação dele utilizando o recurso de máscaras. Lembrando que é só o Sony Vegas Pro que tem esse recurso. Se você estiver utilizando qualquer outra versão, você não vai conseguir acompanhar esse tutorial, certo? Mas beleza, vamos lá. Vamos criar a animação com as máscaras, abrir o Event Pan Crop. Vamos habilitar a máscara, selecionar aqui o primeiro keyframe. Vamos utilizar ou a ferramenta Enter Creation Tool, caso você esteja no Vegas 10, 11 ou 9, não sei, as versões mais antigas do Sony Vegas. E se você estiver na versão 12, você vai utilizar a Rectangle Square Mask Creation Tool. Você vai criar um retângulo aqui do lado direito da nossa barra, aqui do lado direito do Event Pan Crop, bem onde eu criei. E aí você vai avançar 20 frames. Olha só, preste atenção aqui embaixo, ó. Você tem aqui, ó, 20 frames. Você vai criar um novo keyframe e vai aumentar o tamanho dessa máscara de modo a preencher aqui completamente a nossa barra de informações. No final você vai ter criado essa pequena animaçãozinha aqui, ó. Presta atenção aqui no meu preview. É essa animação que a gente acabou de criar, certo? Relaxa que depois a gente vai voltar para mexer novamente aí nessa barra de acabamento. Agora nós vamos criar uma nova video track. Vamos importar a barra onde nós inseriremos o nosso texto. Essa barra, colocar ela aqui exatamente na mesma posição da barra de acabamento, e nós vamos criar aí a mesma animação com as máscaras. Vamos habilitar as máscaras. Primeiro keyframe a gente desenha um retângulo, só que dessa vez é o inverso. Dessa vez a gente vai criar o retângulo aqui do lado esquerdo. Vamos avançar 20 frames, novo keyframe, e vamos aumentar aqui o tamanho da máscara. E aí a gente vai ter a seguinte movimentação aqui no preview, dá só uma olhada. Veja só que o movimento das barras se complementa aqui no preview, certo? Beleza, vamos lá, que ainda não acabou, ainda tem bastante coisa pela frente. Vamos criar uma nova video track para a gente animar a nossa logo. Lembra daquela logo que a gente insere aqui no cantinho da nossa barra? Pois é, nós vamos animar essa logomarca, ok? Vamos lá, vou importar aqui a logo que a gente salvou como PNG. Importar aqui para primeira track, certo? Essa track que a gente acabou de criar. Deixar ela com a mesma duração das outras mídias. Beleza, vamos abrir o Event Pan Crop para a gente criar a animação da nossa logo. Você vai fazer o seguinte, vocês estão vendo aqui que já tem um keyframe criado aqui nessa timeline. Vamos arrastar um pouquinho esse keyframe aqui para frente até o momento em que as barras já aparecem aqui no nosso preview. Mais ou menos aqui, tá bom. Aí você vai fazer o seguinte, você vai aumentar o tamanho do seu enquadramento até o máximo que o Sony Vegas permitir. No caso, esse tamanho aqui, que vocês estão vendo aí no Event Pan Crop, beleza? Só que aí, como vocês podem perceber aqui no preview, a gente meio que deixou a nossa logo fora da posição original dela. Não tem problema, a gente conserta isso movimentando o nosso Event Pan Crop até deixar esse pequeno pontinho preto que vocês estão vendo aqui no meio do preview
aqui na posição original dele, onde eu estou com o meu cursor. Vamos colocar ele lá, mais ou menos aqui, olha só, posição original da nossa logo. Depois que você tiver feito isso, você vai voltar esse keyframe aqui que a gente avançou lá para a posição original dele no começo da nossa timeline aqui do Event Pancrop. E aí, a sua agulha de reprodução vai ter que vir até o keyframe de número 8, como vocês podem ver aqui embaixo. E aí você vai criar um novo keyframe, vai clicar com o botão direito aqui sobre o enquadramento, vai vir até Restore. Agora, como você pode ver, a gente já tem essa animação criada. Olha só, a nossa logo, ela aparece aqui, ó, ela vem pequenininha e fica do tamanho normal. Só que a gente quer criar um efeito de pop-up nessa logo. Para fazer isso, você vai voltar 2 frames aqui, ó, com a sua agulha de reprodução. Vai vir até o frame de número 6. Vai criar um novo keyframe. E vai diminuir só um pouquinho aqui o tamanho do seu enquadramento. Não se esqueça de reposicionar aqui a sua logo para ela não fugir da posição original dela, ok? Olha só, veja aqui que a nossa animação ela tá ficando um pouco estranha porque a logo tá fugindo da posição original. Você vai ter que reposicionar ela de forma com que a animação fique mais perfeita possível. No caso, eu acho que isso daqui já tá bom pra gente, né? Se você quiser, você pode aumentar um pouquinho mais para chamar um pouco mais de atenção para nossa logo, né? Só que aí é só não se esquecer de reposicionar ela pro local correto, porque senão a animação vai ficar um pouco feia. Acho que aqui tá correto. Olha só como que vai ficar aí a animação da nossa logo. Veja só, nós temos o efeito de pop-up, a gente tem aqui as barras, só que ainda falta aquela setinha lá no cantinho aqui, não é mesmo? Então nós vamos adicionar aquela setinha também. Vamos criar uma nova video track. Vamos importar aí a setinha lá para a nossa timeline do Sony Vegas. Vamos colocar ela aí na posição do frame de número 25, ok? Vai colocar ela aí na posição do frame 25. Vai diminuir aí a duração dela para deixar tudo com a mesma duração, todos os eventos sincronizados. Você vai abrir o Event Pancrop e vai criar a mesma animação que a gente criou com a logo. Vamos avançar aqui. Vamos tirar totalmente o zoom aqui que a gente tem, né? Do Event Pancrop. Vamos aumentar aqui o tamanho do enquadramento. Colocar a setinha na posição original. Só ir olhando ali no preview que você vai conseguir se localizar, ok? Aí você avança 8 frames, cria um keyframe, clica o botão direito, seleciona Restore. Volta 2 frames, aumenta aí o zoom, né? E não se esquece de reposicionar aí a setinha, tá? Para a animação ficar mais bonita, esteticamente falando. E aí a gente tem o pop-up dessa nossa setinha também. E a gente acabou de criar basicamente a nossa animação completa de entrada do nosso gerador de caracteres, como vocês podem ver no preview neste momento. Olha só, o pop-up da logo, as barras surgindo, a setinha surgindo também, ok? E agora, lembra daquele lens flare que eu mostrei para vocês no começo desse tutorial? É agora que ele entra. Nós vamos inserir uma nova video track aqui no nosso Sony Vegas. Vamos importar apenas o vídeo do nosso lens flare. Clique com o botão direito e arraste aí para dentro do Sony Vegas. Selecione aí Video Only, Add Video Across Time. Beleza? Como vocês podem ver aí, nosso lens flare tem a duração de 5 segundos, se eu não estou enganado. Você vai posicionar ele aí na posição de 1 segundo. Veja só que ele termina aqui nos 6 segundos, no caso, né? Ou seja, você vai ter que aumentar aí a duração do resto das mídias também. Você vai colocar a duração tanto da setinha quanto da logo e das barras lá de baixo
na posição mais ou menos aí de 6 segundos e 25 frames, mais ou menos aqui onde eu tô com o meu cursor. Você vai aumentar aí a duração de todas essas mídias até os 6 e 25, ok? Porque a gente vai criar as animações de saída depois também. Agora, vamos começar mudando aqui o modo de composição da track do Lens Flare para Screen, para remover o fundo preto que a gente tem nesse Lens Flare. Mudar para Screen, vocês estão vendo aí que agora o Lens Flare aparece normalmente aí por cima da nossa barra. Só que vejam que ele está vazando aqui, né? Ele está saindo para fora do... Ele está saindo aqui de dentro do nosso... das bordas do nosso gerador de caracteres. A gente vai resolver isso da seguinte forma. Vamos vir até aqui a mídia da nossa barra de texto, que é nessa barra de texto que o Lens Flare vai aparecer. Vamos abrir aqui o Event Pan Crop. Aqui nas máscaras, a gente vai posicionar aí o nosso cursor em qualquer posição que você quiser. Você vai criar um keyframe que depois vai ser deletado. Você vai clicar com o botão direito, selecionar Reset Mask. Agora, com a ferramenta Enter Creation Tool, você vai fazer uma seleção em volta dessa nossa barra. Da seguinte forma, vou mostrar para você aqui como que você vai fazer. Só você desenhar aí em volta da sua barra, ok? Como você está vendo aí no vídeo neste momento. Olha só. Você vai fazendo o contorno aí da sua máscara. Espera aí que saiu a seleção. Deixa eu selecionar tudo novamente, né? E aí você vai criando essa máscara exatamente aqui em volta da barra do texto, ok? E aí quando você tiver fechado a barra do texto, quando você achar que está perfeita aí a seleção em volta, só ajustar aqui um pouquinho porque está saindo aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar com o botão direito sobre esse keyframe, vai selecionar Cut. E o keyframe vai ser recortado aí da timeline dessa nossa barra. Só que ele está na nossa área de transferência do Windows, né? Então no caso a gente pode subir até a nossa mídia do Lens Flare. Vamos abrir aqui o Event Pan Crop da mídia. Vamos habilitar a máscara. Vamos clicar com o botão direito aqui sobre esse primeiro keyframe. E vamos selecionar Paste. E olha só que mágico. A gente tem aqui a seleção feita em volta da nossa barra onde vai aparecer o texto. Veja só que ela está exatamente igual. Olha só aqui no Preview que o nosso Lens Flare não está mais vazando aqui para fora da nossa barra de informações, não é mesmo? Se você quiser, você pode deletar aqui o primeiro keyframe que não tem problema. Mas olha só que legal que o Sony Vegas permite a gente fazer, não é mesmo? Fica super bacana esteticamente falando, né? Essa nossa animação. Tá aí até o final. Mostrar para vocês aqui como que tá ficando aí o nosso gerador de caracteres criado no Sony Vegas. E agora a gente cria as animações de saída. Nós vamos basicamente copiar as animações que a gente criou lá no começo. Vamos começar pela setinha. Abrir aqui o Event Pan Crop da setinha. Vamos criar um novo keyframe. Vamos avançar 8 frames. Estava aqui no 5 e 4. Nós vamos até o 5 e 12. E nós vamos tirar o zoom do nosso Event Pan Crop aqui. Vamos deixar o enquadramento com o maior tamanho possível. Não se esqueça novamente de reposicionar a sua setinha lá para a posição original dela, ok? E aí a gente tem a animação de saída da nossa setinha. Veja só que a gente tem aqui do 5 e 12 aos 6 segundos um espaço que pra gente não vai servir de nada. Então você clica aí nesse último keyframe, fecha aí o seu Event Pan Crop, pressione a tecla S aqui na mídia da setinha e delete o resto aqui que tá sobrando, porque esse aqui não vai servir de mais nada pra gente, já que a nossa animação acaba aqui, ó.
A gente tem a saída da setinha. Agora a gente pode criar a saída das barras. Vou posicionar aqui o nosso cursor exatamente onde acaba a setinha. Nós vamos utilizar as máscaras para fazer isso. Vamos criar um novo keyframe. Vamos posicionar aqui 20 frames depois, está em 5,29, nós vamos colocar em 6,19. Em 6,9, perdão. E nós vamos diminuir aí o tamanho da nossa máscara para assumir a barra de informações. Mesma coisa a gente faz com a barra do acabamento. A gente vem aqui no 5,29, cria um novo keyframe. 6,9, a gente faz ao contrário, coloca essa parte aqui para direita, ok? E a gente tem a saída das nossas barras. Veja só, a gente tem a saída da setinha, saída das barras. Falta a logo. A logo a gente cria a animação da mesma maneira que a gente criou a entrada, ok? A gente vai posicionar lá no... quase no finalzinho aqui, vamos criar um keyframe e no último frame a gente cria a saída. Diminui aqui o zoom e posiciona lá no mesmo local onde estava posicionado a nossa logo originalmente, ok? E a gente tem aí as animações de entrada e as animações de saída da nossa barra de informações, nosso gerador de caracteres. Veja só aí como que ficou ao final o nosso gerador de caracteres. E nós ainda não terminamos de criar o nosso gerador. Por quê? Porque a gente tem que exportar isso daqui de uma maneira que a gente possa remover o fundo quando a gente for utilizar lá nos nossos projetos, né? Então o que você vai fazer? Se você quiser, você pode renderizar com transparência no Sony Vegas, só que o Sony Vegas não renderiza com uma transparência muito boa. Eu não consegui entender muito bem como que funciona o AVI do Sony Vegas, mas a transparência dele fica meio estranha e na hora que a gente vai utilizar não funciona muito bem, tá? Então o que eu costumo fazer? Eu costumo criar uma video track e colocar ela por baixo de todas as tracks que a gente tem aqui criadas. E aí a gente vem até Media Generators, Solid Color, importamos o Solid Color verde aqui para nossa timeline, aqui para a última track que a gente criou. Ou seja, esse verde vai ficar de fundo e a gente pode renderizar e utilizar o Chroma Key para poder remover esse fundo verde lá na hora que a gente estiver editando normalmente, ok? Aí você vai renderizar com esse fundo verde em qualquer formato que você quiser. Vou mostrar para vocês como que eu faço aí para adicionar os textos depois lá nos meus projetos. Olha só, esse é o lower third que eu tenho aqui, ó, ele tem o fundo verde também. Eu venho até Video Effects, Chroma Key, importo aqui o Pure Green Screen, ele já remove automaticamente o fundo para mim. E aí eu crio uma track acima do meu gerador de caracteres, venho até Media Generators, Titles and Text, importo aí o default para cima do meu gerador de caracteres, escrevo aí o meu texto, vou colocar aqui tutorial, com essa fonte mesmo não tem problema, vou diminuir aqui o tamanho dela, e eu posiciono ela aqui dentro da minha barra de textos. E aí é só a gente fazer os cortes aqui que são necessários. Por exemplo, veja só que aqui não tem nada aparecendo. A nossa barra vai aparecer só aqui, ó. Eu costumo fazer o texto aparecer só quando aparece o lens flare, mais ou menos aqui, ó. Então eu vou diminuir aqui a duração do meu texto. Aqui no final a mesma coisa, a hora que começa a sumir a barra, eu já tiro o texto. Olha só, sumiu a setinha ali, eu já diminuo aqui a duração do meu texto. E aí, ao final, o nosso lower third fica desta maneira. E é isso aí que eu tenho pra hoje, eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Se você gostou, não esqueça de adicionar esse vídeo aos seus favoritos aqui no YouTube e deixar aquele gostei também. Também não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma videoaula.
assista agora aos outros tutoriais do Brainstorm, clicando aí em algum vídeo que está aparecendo na tela nesse momento. Um forte abraço e meu muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. E até o próximo tutorial. Tchau!